Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. A Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste e a Câmara de Comércio e Indústria de Kimberley, na Austrália Ocidental, assinaram um memorando de entendimento para impulsionar a economia bilateral. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, e a vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Kimberley, na Austrália Ocidental, Elizabeth Brennan, formalizaram o acordo esta quinta-feira no âmbito da segunda Conferência Econômica e Empresarial Timor-Leste-Austrália de 2025, que decorre no Centro de Convenções de Dili. Segundo Jorge Serrano, o objetivo é dinamizar a cooperação econômica, reforçar as capacidades dos empresários timorenses, investir na formação de mão de obra qualificada e criar oportunidades de trabalho na Austrália. Olha, foi um acordo entre as duas organizações empresariais, a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste e a Câmara de Comércio e Indústria da Austrália, para assegurar interesses dos empresários de dois lados e também reforçar a formação da capacidade empresarial e também formar os trabalhadores para ajudar o crescimento da economia no país. Portanto, isto foi uma parceria, é o primeiro acordo que nos assinamos na história da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste e a Câmara da Austrália, para reforçar a atividade empresarial e também a formação dos nossos empresários e também dos nossos trabalhadores. O acordo foi descrito como um marco histórico para a CPLP, assinalando a primeira parceria formal com uma entidade do setor privado australiano. O governo incentiva empresários a apostar na criação de emprego e no aproveitamento dos recursos do país. O primeiro-ministro Xanana Guzmão, na sua intervenção durante a segunda edição da Conferência Econômica e Empresarial Timor-Leste-Austrália, que decorreu entre os dias 6 e 8 de agosto, no Centro de Convenções de Dili, destacou o papel do setor privado no desenvolvimento de Timor-Leste. Para Xanana, o setor privado pode contribuir para a criação de mais empregos, especialmente para os jovens, que representam cerca de metade da população timorense. Por isso, defendeu que os empresários timorenses devem deixar de esperar por apoios externos e começar a agir com base nas potencialidades do país. O primeiro-ministro sublinhou que Timor-Leste possui produtos e recursos, mas continua a importar quase tudo. É por isso fundamental transformar o que existe e criar soluções. Recordou ainda que em breve será lançado o Banco Nacional de Desenvolvimento de Timor-Leste com o objetivo de apoiar micro, pequenas e médias empresas, facilitando o acesso a crédito. Pedimos ao setor privado que veja o que precisa de fazer para criar emprego no nosso país, porque temos produtos como banana, laranja e ananás. Temos recursos, mas importamos quase tudo. Precisamos de transformar o que temos e criar soluções. A criação deste banco é uma resposta concreta à necessidade de ajudar os setores produtivos e esta conferência é uma oportunidade para discutir ideias, partilhar experiências e construir caminhos conjuntos. Banco cria, tu desenvolve micro, pequenas e médias empresas. Por sua vez, a ministra australiana para o Desenvolvimento Internacional, Aneali, reiterou o compromisso do seu governo em apoiar Timor-Leste no desenvolvimento de infraestruturas, conectividade e capacitação no âmbito da mobilidade laboral. Timor-Leste, Australia has been committed to building infrastructure. A Austrália tem se empenhado em construir infraestruturas para a conectividade, em desenvolver capacidades através do nosso programa de mobilidade laboral e em responder às necessidades do povo timorense e às suas aspirações para o país. Através das pequenas empresas, incentivamos e ajudamos as empresas australianas a virem para Timor-Leste e a trilharem este caminho de oportunidades, construindo laços entre empresas. É uma honra incrível estar aqui.
aproveitando a oportunidade para fortalecer a relação da Austrália com Timor-Leste e desenvolver esta interseção entre as pequenas empresas e o desenvolvimento internacional no interesse da Austrália e de Timor-Leste. And international development in the interests of both Australia and Timor-Leste. O presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Timor-Leste, Jorge Serrano, salientou a importância da conferência como ponto de encontro para estreitar laços entre os setores privados dos dois países. Esta conferência é importante para estabelecer contatos, conhecer realidades e explorar oportunidades futuras. Temos de avaliar o que foi feito e o que falta fazer e garantir a continuidade. A conferência juntou cerca de 400 participantes, entre empresários timorenses e australianos, e pretende fomentar novas parcerias, nomeadamente nas áreas de agricultura, turismo, manufatura, transformação e minerais. A Embaixada de Portugal em Timor-Leste homenageou esta quarta-feira o Presidente da República, José Ramos Horta, pelo seu papel na frente diplomática durante a luta pela independência. Na sede da Embaixada, uma das salas da chancelaria passou a ter o nome de José Ramos Horta. A embaixadora Maria Manuela Bairros explicou que o gesto reconhece mais de 2 décadas de mobilização internacional pela causa timorense, conduzida pelo então porta-voz da resistência no exterior. Fizemos hoje uma dedicação de uma sala aqui na chancelaria da Embaixada de Portugal ao Presidente, Sua Excelência o Presidente Ramos Horta, porque ele personifica o esforço diplomático que foi feito durante 2 décadas para conseguir a autodeterminação de Timor-Leste. Portanto, o Presidente Ramos Horta foi a voz internacional da defesa desta causa e as fotografias que lá colocamos são exemplificativas do esforço que foi feito nas Nações Unidas e nos fóruns internacionais para defender a causa da autodeterminação de Timor-Leste. E, portanto, muitos outros líderes também trabalharam para esta finalidade, mas o Dr. Ramos Horta representa todas essas lideranças que durante 24 anos lutaram na frente diplomática para conseguir a independência de Timor-Leste. E essa é a intenção desta dedicação desta sala ao Sr. Presidente. José Ramos Horta agradeceu a homenagem e recordou o apoio internacional, sobretudo de Portugal, como decisivo para a libertação do país. Muito obrigado, embaixadora, por pensar em mim e, como vê pelas fotos, da parte diplomática, muitos países intervieram ao longo de anos, solidariedade, etc. Mas também a situação na Indonésia mudou. Em 97, a crise econômica e financeira no Sudeste Asiático, 98 Suharto cai, Habib vem à presidência da Indonésia e o processo acelerou. Claro, isto na sequência de mais de 20 anos de esforços diplomáticos, etc. Quando a situação na Indonésia mudou, acelerou o processo. Em 1996, Ramos Horta recebeu o Prêmio Nobel da Paz, juntamente com o bispo Carlos Ximenes Belo, pelos esforços diplomáticos e humanitários em defesa dos direitos do povo timorense. O governo aposta na formação específica para professores de língua portuguesa. O projeto resulta de uma cooperação entre Timor-Leste e a República Federativa do Brasil. O ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura anunciou esta quarta-feira, após uma reunião com o presidente da República, que o governo, em colaboração com o Brasil, vai criar a Escola Superior de Educação Raiz, dedicado à formação de professores especializados no ensino da língua portuguesa. O governo e os Conselhos de Ministros decidem. O governo, através do Conselho de Ministros, decidiu criar a Escola Raiz. A nova instituição é fruto da cooperação entre os governos de Timor-Leste e do Brasil, com o objetivo de formar professores na área da língua portuguesa. Forma professores na área de cursos
e a área de língua portuguesa. O governante destacou que a formação dará prioridade a timorenses que pretendam falar português fluentemente e seguir a carreira docente. Inicialmente serão recrutadas até 50 pessoas para garantir a eficácia e a qualidade do ensino. Formação especial para Esta formação é para timorenses que tenham vontade de ser professores. Não é uma profissão fácil, exige dedicação e entrega. Por isso, não recrutamos muitas pessoas. Para garantir qualidade, começamos com um máximo de 50 formandos. Recruta, por exemplo, Manulo Maicrai, ao viernes, resultado seria. Recorde-se que a 4 de junho o Conselho de Ministros aprovou o projeto de decreto-lei que cria a subvenção pública para implementar o projeto Escola Superior de Educação Raiz, proposto pelo Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, José Honório da Costa Pereira Jerônimo. A nova escola universitária será dedicada exclusivamente à formação inicial de professores do ensino básico e secundário, promovendo educação de excelência e a valorização da língua portuguesa. A Escola Superior de Educação Raiz será instalada na Universidade Católica Timorense como unidade orgânica autônoma com independência acadêmica, administrativa e financeira. O lançamento oficial está marcado para o dia 13 de agosto deste ano. Francisco Monteiro pede mais de 100 milhões para o setor energético. O ministro do Petróleo e Recursos Minerais, Francisco Monteiro, defendeu esta sexta-feira um reforço orçamental para 2026, alegando que o teto de 50 milhões de dólares definido pelo governo não é suficiente para responder às necessidades do setor. O pedido foi apresentado após a reunião do Comitê de Revisão Orçamental para o Orçamento Geral do Estado de 2026, que decorreu no Ministério das Finanças, com a presença do primeiro-ministro e de outros membros do executivo. O setor petróleo e minerais precisa de O setor do petróleo e dos minerais necessita urgentemente de um orçamento mais elevado. O teto de 50 milhões de dólares não será suficiente. É por isso que solicitamos um orçamento adicional de pelo menos 100 milhões de dólares ou mais. Orçamento adicional de que temos. O ministro sublinhou a importância estratégica do setor, destacando como principais prioridades os projetos petrolíferos e minerais em curso. Setor rua importante temos. No setor petrolífero estamos agora em fase de negociações e de estudos técnicos importantes para garantir que os projetos como o gasoduto e o Grid Sunrise venham para o nosso país. É isso que requer um montante elevado. Também precisamos de avançar com a execução do projeto Tassimana. No setor mineiro, desde o ano passado que intensificamos a concessão de licenças de exploração e vamos continuar a emitir novas licenças no futuro. Recorde-se que este ano o governo aprovou um orçamento de mais de 47 milhões de dólares para este ministério, cerca de 3 milhões para salários, mais de 19 milhões para bens e serviços e 25 milhões para transferências públicas. O Banco Central de Timor-Leste reporta crescimento do fundo petrolífero no segundo trimestre de 2025. O Banco Central de Timor-Leste divulgou esta semana o relatório relativo ao segundo trimestre de 2025, encerrado a 30 de junho. Os dados apontam para um crescimento nas receitas, com um valor total recebido no período a atingir 12,2 milhões de dólares norte-americanos. A receita bruta de investimentos somou 735,86 milhões de dólares, proveniente de cupons, juros e dividendos, no valor de 148,8 milhões de dólares e de ganhos resultantes de variações no valor de mercado no montante de 587,6 milhões. A rentabilidade da carteira do fundo petrolífero no mercado financeiro foi de 4,14%, ligeiramente abaixo do seu índice de referência fixado em 4,15%.
Segundo a responsável de gestão de risco do Departamento de Gestão do Banco Central, esta recuperação positiva foi impulsionada pelo desempenho da indústria global nas principais economias mundiais. O BCTEL informou ainda que, no segundo trimestre, os levantamentos totais do Fundo Petrolífero foram de 253,77 milhões de dólares, dos quais 250 milhões foram transferidos para a conta do Tesouro, a fim de financiar o Orçamento Geral do Estado, e 3,77 milhões se destinaram ao pagamento dos custos de gestão de investimentos. Desde a criação do Fundo Petrolífero, as receitas acumuladas atingem 25,27 mil milhões de dólares. No retorno total obtido com os investimentos no mercado financeiro soma 11,22 mil milhões e a rentabilidade média anual é de 4,56%. No mesmo período, os levantamentos para financiar o Orçamento Geral do Estado totalizaram 17,91 mil milhões de dólares. Onda de calor extremo atinge Alentejo, em Portugal. Na passada quarta-feira, enquanto uma onda de calor atingia a cidade de Évora, na região de Alentejo, moradores e turistas tentavam refrescar-se. Segundo as autoridades portuguesas, as temperaturas poderão ultrapassar os 40 graus Celsius. Daqui a bocado vou para casa porque o calor aqui é horrível e eu não aguento o calor. Estarem mais recolhidas, olharem às idades, beberem muita água, porque a água faz muita falta nessa altura, faz mais falta com a comer e não andarem ao sol, porque o sol é horrível. Então ontem quando entrei no carro à tarde, que eram 7 horas, estava a 43 graus e meio dentro do carro. Com este calor, tentamos procurar lugares com sombra, tentamos caminhar à sombra. Quando conduzimos, às vezes usamos o ar-condicionado. Quando não o fazemos, abrimos as janelas de carro, deixamos a brisa entrar e conduzimos depressa para apanhar um pouco de vento. Verões quentes e secos são comuns na região, mas ondas de calor mais intensas têm contribuído para incêndios florestais destrutivos nos últimos anos. Num contexto de rápido aumento das temperaturas em todo o mundo, Portugal e Espanha tiveram este ano o mês de junho mais quente do que há registro. Portugal restringe acesso às florestas devido ao calor extremo que aumenta o risco de incêndios florestais. O acesso às áreas florestais foi restringido em Portugal esta segunda-feira, 4 de agosto, depois de o governo ter emitido um alerta máximo devido ao calor extremo e ao elevado risco de incêndios. Olha, estamos aqui por causa do agravamento da situação. Estamos em alerta laranja. Ontem saiu o decreto da senhora Ministra e não deixar as pessoas irem ao meio do mato para evitar alguns beatas e alguma espécie de focos de incêndio. No fundo, é isso. Eu acho bem para pessoas, como costumam fazer, caminhar, porque às vezes as pessoas que fumam podem tirar o coisa de tabaco, né? E pode provocar incêndio, eu acho bem, para prevenir. Uma onda de calor está a atingir a Península Ibérica, com previsões de temperaturas a chegar aos 40 graus no norte de Portugal, enquanto os bombeiros se mantêm em alerta máximo em todo o país. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que a prisão do pai não tem fundamento legal. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, afirmou esta terça-feira, 5 de agosto, que a prisão do pai não tem base legal. Flávio Bolsonaro falou à imprensa à frente do Supremo Tribunal Federal em Brasília, um dia depois de o pai ter sido colocado em prisão domiciliária. Não há amparo jurídico legal nenhum para que ele obrigue o presidente Bolsonaro a ter controle sobre o que terceiros postam em suas redes sociais. Ele não pediu para eu postar, ele não tinha intenção de burlar medida cautelar nenhuma. Quem fez fui eu, porque eu tenho a consciência que eu tenho liberdade para fazer isso.
O Supremo Tribunal Federal decretou prisão domiciliária a Jair Bolsonaro na segunda-feira, 4 de agosto, antes do início do julgamento por uma alegada conspiração para um golpe do Estado. A decisão evidencia a determinação do tribunal, mesmo perante o aumento das tarifas e das sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alvo de sanções do Tesouro Norte-Americano na semana passada, emitiu a ordem de detenção contra Bolsonaro, alegando o incumprimento de medidas restritivas impostas anteriormente e acusando o ex-presidente de procurar a interferência de Trump. Bolsonaro é julgado no Supremo Tribunal Federal acusado de conspirar com aliados para reverter de forma violenta a derrota eleitoral de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Donald Trump classificou o processo como uma caça às bruxas e justificou a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, medida que entrou em vigor na quarta-feira, 6 de agosto, como resposta à situação. Polícia apreende 103 quilos de ouro na Amazônia. A Polícia Rodoviária Federal do Brasil apreendeu, na segunda-feira, 103 quilos de ouro. O metal estava numa carrinha de caixa aberta em Roraima. As autoridades locais consideram a operação a maior apreensão já realizada na região. A operação ocorreu na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, e resultou na detenção do condutor que transportava o ouro. De acordo com um comunicado da polícia, as mais de 100 barras de ouro maciço, avaliados em 61 milhões de reais, eram transportadas a partir de Rondônia e teriam como possível destino a Venezuela ou a Guiana, quando foram descobertas durante uma fiscalização na rodovia BR-401. Segundo o mesmo comunicado, os agentes da PRF detectaram inconsistências na documentação da carga e ainda documentação que não estava em nome do condutor. Numa primeira verificação, foi encontrada uma pequena quantidade de ouro e, após uma inspeção mais minuciosa, foram localizadas mais de 100 barras escondidas no tablier do veículo. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a operação foi coordenada pela Casa de Governo, órgão do Poder Executivo Federal na capital de Roraima, e integra a estratégia de combate à mineração ilegal na terra indígena de Yanomami, a maior do Brasil em extensão territorial. Mulheres indígenas marcham em Brasília para defender terras ancestrais. No dia 7 de agosto, milhares de mulheres indígenas saíram às ruas de Brasília para protestar em defesa dos direitos das mulheres, das comunidades indígenas e do ambiente. Nós mulheres protegemos nossa natureza, principalmente nossos territórios. Então essa presença das mulheres é fundamental nesse momento. E dizer que nós mulheres estamos preocupados com o nosso território. Então, por fato disso, a gente está aqui para garantir os nossos direitos e também mostrar que nós estamos resistindo a cada ataque dentro do Congresso. Pela primeira vez a COP aqui, no Brasil, com a participação, nós esperamos muita participação de jovens, mulheres, homens também, para estar ali falando, discutindo e tentando fazer o melhor pela terra, pela cura da terra. A marcha, cujo tema deste ano foi Os Nossos Corpos, o Nosso Território, Somos Guardiãs do Planeta, integrou a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que decorreu entre 4 e 6 de agosto. As participantes reivindicaram a proteção das meninas indígenas, a preservação dos territórios ancestrais e o fim do março temporal. Essa marcha, traz as mulheres para o protagonismo, traz as mulheres para a linha de frente e elas podem falar por elas mesmas, sem nenhum intermediário, sem interlocutor. E já é uma demanda antiga, que pudesse ter esses espaços de debate próprio para as mulheres. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Kwazazara, elogiou a marcha e afirmou que o evento coloca as mulheres na linha da frente, num papel de liderança, para que possam falar por si próprias sem intermediários.
Foram as informações de hoje, voltamos no próximo sábado. Até lá.